Quero afirmar que o Senhor fala todo santo dia: você é meu servo, minha serva amada. Você é meu servo, você é minha serva amada. Mas quantos têm ouvido a voz do Senhor? Quantos têm deixado que a palavra do Eterno adentre através dos seus ouvidos, dos seus sentimentos, e entrado na tua existência, está guardado no coração? Quantos têm deixado que a palavra do Senhor adentre o coração? Amados, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos servos amados do Mestre. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 10. Leremos versículos 18 e 19. Apenas versículos 18 e 19. Então aquele ser semelhante ao homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Te louvamos pelo teu grande amor para conosco, pelo teu zelo, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para com a nossa vida, Pai. E queremos clamar que tu venhas falar conosco. Oh Deus, fale com a gente, desperta-nos, para que nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus, e nos alegrarmos com as tuas declarações. Oh Deus, cuida de nós. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto refere-se a Daniel. O ano por volta de 605 a.C. Era o reino de Judá, cujo rei Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, adentrou a Judá e levou todos os jovens que eram nobres e príncipes. Foram levados para a Babilônia. E ali, queridos, o Senhor trabalhou na vida daqueles jovens. O Senhor agiu de uma forma poderosa na vida daqueles jovens, na vida daqueles homens. Eles passaram por um processo no qual eles sentiram, eles viram o poder, a glória do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos como Deus age. Geralmente nós não entendemos como Deus age. Essa história, irmãos, essa história de Daniel e seus companheiros que foram levados para a Babilônia, ela resume-se na declaração de amor, do amor de Deus, na manifestação da graça do Senhor. E nós vemos que eles foram levados para a Babilônia, eles foram ali usados de uma forma poderosa para que a palavra do Eterno fosse manifestada naquele reino. E o Senhor usou de uma forma grandiosa, de uma forma muitas vezes que nós não entendemos. Quero afirmar para vocês o seguinte: os caminhos que o Senhor usa para nos alcançar, nós não entendemos. Talvez, amados, você tenha passado pelas provações, pelas dificuldades, é porque Deus quer falar com você. Tu és o meu servo amado, tu és o meu servo amado. É o Senhor que quer mudar a tua sorte, é Deus que quer restaurar a tua existência. Porém, para que você seja alvo, para que você seja o alvo da voz do Senhor, necessário que tu sejas transformado. Que você passe pelos momentos difíceis, para que a graça do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa, poderosa. Não procure compreender os caminhos do Senhor, apenas confie no Senhor. Não procure julgar a Deus. Ah, mas por que desta forma, Senhor? Por que desta forma, Deus? Não procure julgar a Deus. Apenas creia que você não é esquecido de Deus, que o amor do Senhor para contigo é uma verdade, que tu és um servo amado pelo Mestre, que o zelo de Deus se manifesta na tua vida. Creia, apenas creia, por mais difíceis que sejam os momentos. Apenas creia no Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Daniel,
E vamos falar um pouco a respeito dele, o servo amado, o homem muito amado do Senhor. Quando nós olhamos para a vida desse homem, queridos, aparentemente Deus não estava na história. Aparentemente Deus não estava. Talvez alguém olhou e falou, mas onde está Jeová? Por que aconteceu isso? Certamente aqueles que eram contemporâneos julgaram o Senhor, levantaram-se contra Deus, porque foi ali um momento extremamente complicado, difícil. Aqueles jovens, não apenas Daniel, mas os seus colegas, foram retirados do meio da sua família. Foram tirados do reino, foram levados para a Babilônia, para uma terra estranha. Como dar glórias a Deus numa situação dessa, igreja? Como dar glórias a Deus? Quantas vezes a nossa jornada é semelhante? Nós não entendemos os caminhos do Senhor. Mas, se eu creio em Deus, eu tenho que confiar que o Senhor não me desampara. Eu tenho que confiar que a graça de Deus é verdadeira, é real. Eu tenho que acreditar, porque Deus, Ele vai fazer-me chegar onde Ele quer. E assim foi com Daniel, amados. Ele foi retirado do meio da sua família. Mas ele não foi convidado para ir à Babilônia. Não, ele não foi convidado. Eles foram aprisionados, cativos. Eles estavam cativos na Babilônia. Veja como Deus age. Veja o poder do Senhor. E quando você passa a ler a história desse servo amado, você verá como Deus usou aquele homem lá na Babilônia. Mas veja os meios usados pelo Senhor, irmãos. Queridos, na vida nós temos muitas etapas. Talvez você ainda não alcançou a etapa da vitória que você tanto deseja. Talvez você ainda esteja vivendo como cativo na Babilônia, sem saber o que vai acontecer. Talvez a tua casa esteja caindo esta semana, ou seja, Nabucodonosor está retirando você como cativo. Você precisa apenas ser fiel ao Senhor. Apenas seja fiel. Se os momentos são difíceis, se as coisas são complicadas, se tudo parece perdido, seja fiel ao Senhor, porque Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, é o zelo do Eterno que se manifesta, amados. Daniel, um príncipe cativo? Daniel era príncipe, levado cativo para a Babilônia. O que esperar? O que esperar? É provável, amados, se estivéssemos no lugar dele, fecharíamos nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração para o Senhor. Certamente faríamos isso porque nós somos duros. Mas Daniel não fechou a sua vida para o Senhor. Ele acreditou, amados, ele passou pela prova, ele passou pelos momentos difíceis, ele passou, queridos, por aquela situação tão complicada, mas ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor, e Deus viu a sua fidelidade, viu o seu agir. Deus moveu de uma forma poderosa na vida daquele homem. E ali na Babilônia, onde tudo parecia perdido, o Senhor usa esse jovem. E ele é colocado como governador geral daquele reinado. Tornou-se governador. Quando tudo estava muito bom, irmãos, e a vida da gente é assim, muitas vezes nós passamos pelas provas, passamos pelas dificuldades e chegamos num local que parece que está tudo muito bom, mas vem um vento forte e arranca tudo novamente e nos leva para um estado complicado. Assim também foi com o servo amado. E quando tudo parecia muito bem, amados, quando tudo parecia vitória, só vitória. Hoje é muito bom falarmos só vitórias, mas o Senhor muitas vezes coloca derrotas na nossa vida também. Com Daniel foi desta forma. Quando tudo era só vitória, eis que chega diante dele, eis que chega a cova dos leões. Eis que chega a cova dos leões. Amados, como é difícil. Primeiro nós estávamos em nosso lar, em nossa casa, no conforto. Assim estava também Daniel. Retirado do meio da sua família, retirado do templo, levado para uma terra distante, uma terra estranha,
cativo. Ali ele prospera, o Senhor o levanta e o coloca em um lugar especial. Mas vem o vento, vem as dificuldades, vem a traição. E eis, amados, que aquele que era governador perdeu tudo quanto tinha, porque ele foi fiel ao Senhor. A fidelidade ao Senhor nos faz perder aquilo que consideramos importante. Talvez você tenha perdido alguma coisa porque você foi fiel ao Senhor, mas não considere como derrota, considere como lucro, porque quando nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, Ele é fiel para conosco, e o coração de Deus move em nosso favor, e você ouve a voz: servo amado, serva muito amada, serva preciosa aos meus olhos, servo precioso. E é isso que nós queremos, amados, e precisamos ouvir, é buscar o favor de Deus, o zelo de Deus, o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Tu precisas almejar isto, buscar isto, porque não há nada mais importante, nada que seja mais precioso. Busque de Deus, amados, o mover do Espírito. E quando tudo parecia perdido para o servo amado, eis que estava diante dele os leões, a cova dos leões, e ali ele foi jogado. Que provação, não é, amados? Que prova. Tudo perdido, tudo difícil, e agora jogado numa cova, onde havia leões famintos, e certamente pouca esperança restava. Mas o servo amado confiou, esperou no Senhor, porque ele sabia que Deus poderia mudar a sua sorte, e assim o Senhor fez. O Senhor fechou a boca dos leões, e ele não foi tocado, ele não foi arranhado, ele não sofreu nenhuma das consequências que eram comuns. Deus faz assim com você, Deus faz assim conosco. Você tem confiado no Senhor? Até onde você confia no Senhor? Até onde nós confiamos no Todo-Poderoso? Irmãos, o Senhor, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. No entanto, Ele deseja que sejamos aos seus olhos fiéis. Homens e mulheres fiéis, cheios do Espírito Santo, homens que confiem no poder do Senhor, que tenham esperança verdadeira no Senhor, homem que confia, que espera, que entrega o seu coração totalmente, que não há nada mais importante, nada mais precioso a não ser servir ao Criador. Quando nós nos apegamos àquilo que este mundo tem a oferecer, dificilmente nós vamos ouvir do Senhor: meu servo amado, minha serva amada. Dificilmente, amados, haja vista que quando colocamos o nosso coração nessa terra, quando colocamos a nossa esperança nessa terra, quando vivemos apenas para esta terra, sem uma conexão com o futuro, sem uma visão com o futuro de estar com o Senhor na glória, quando nós nos importamos apenas com aquilo que está diante de nós, não teremos a felicidade que tanto almejamos, não seremos completos, porque só o Senhor pode nos completar, só o Senhor pode completar a tua vida. Eu sei, queridos, que é muito difícil nesses tempos nós vivermos o Senhor na nossa existência. É muito difícil. Como está complicado vivermos Deus? Como está complicado? Mas também não era tão diferente nos dias de Daniel. Não era tão diferente. Na verdade, talvez fosse até um pouco mais difícil, bem mais difícil. Hoje nós temos pastores que estão aí falando de Cristo Jesus e uma palavra onde a verdade está expressa. Basta que abramos nossos olhos e a palavra e a leiamos, e o Espírito há de falar conosco. Nos dias de Daniel, ele estava ali sozinho, não tinha um profeta, não tinha alguém para dar uma direção a ele, não existia ninguém para falar: Daniel, age dessa forma, age daquela outra forma. Não, amados, ele estava sozinho ali, ele era a autoridade, ele era aquele que tinha comunhão com o Senhor, era o homem de Deus numa terra estranha, era ele que precisava buscar a presença do Mestre, para que pudesse ouvir a voz do Senhor. E quando ele buscou a presença do Senhor, Deus falou de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Quero falar para você,
nós muitas vezes não ouvimos a voz do Eterno porque nós não temos buscado. Nós não temos corrido aos pés do Senhor. Não temos colocado a nossa existência diante do Senhor, irmãos. Nós não temos colocado Deus como algo extremamente importante na nossa existência. Deus para nós é tipo assim: se sobrar tempo eu ofereço, se o tempo não tiver frio eu vou, se sobrar dinheiro eu oferto, se fizer isso tudo é se, quando na verdade deveria ser Deus em primeiro lugar. Porque Ele há de suprir a minha necessidade em todas as áreas. Eis o porquê, irmãos, que muitas vezes as histórias que estão na Bíblia, elas são fantásticas, maravilhosas, extraordinárias e tão longínquas da nossa realidade. Olhamos para um Daniel da vida, olhamos para esse homem, Daniel, homem cheio do Espírito Santo. Nada, amados, era alguém que foi fiel ao Todo-Poderoso, mas semelhante a nós. E com as dificuldades da sua época, extremamente difícil. Hoje é muito fácil servir ao Senhor. É fácil, amados. Naqueles dias tinha toda uma lei, toda uma série de costumes, toda uma série de práticas. E ele precisou ser fiel nessas coisas para agradar ao Senhor também. Nós temos que ver, queridos, que Deus está pronto para mover na vida da gente. Nós é que não queremos dar lugar para Deus agir na vida da gente. Deus quer agir, igreja. Deus quer mover, irmãos. Mas a palavra do Eterno, ela torna-se uma espécie de peso na vida da gente. Uma espécie de peso. Nós já não temos prazer em abrir a Bíblia e ler a palavra. Nós não temos prazer em ler a Bíblia. Eu não vou perguntar quem foi que leu a Bíblia essa semana. Mas nós não temos prazer. Não temos satisfação. E queremos ser semelhantes a Daniel. Queremos ouvir de Deus, servos amados. Mas como, amados? Como se eu amo a Deus? Como que se há amor no meu coração para com Deus e meu coração é tão pesado? É tão pesado. Queridos, se nós não mudarmos de atitude, não vamos adentrar os céus. Não vamos. Se nós não nos assemelharmos ao Senhor, igreja, se nós não nos assemelharmos àquilo que Deus determina, se nós não carregarmos a imagem de Cristo dentro do nosso coração, e tudo que engloba a imagem do Senhor na nossa vida, nós não vamos conseguir êxito, não vamos entrar nos céus, não teremos a vitória, irmãos. Não teremos, igreja. Não permita, irmãos, que esses dias tão difíceis nos quais nós estamos, que o amor para com Deus seja apagado do nosso coração. Não permita, amados. Não permita. Daniel, ele foi até as últimas consequências. Quando Nabucodonosor construiu um grande ídolo, com a sua imagem, e que todos deveriam adorar, Daniel não prostrou-se diante dela. E a consequência foi muito pesada. Hoje o mundo, amados, tem construído muitos ídolos e colocado diante de nós. E nós temos nos prostrados diante dela. Nós temos, amados, traído o Senhor nas nossas atitudes. E a consequência, irmãos, é que não temos forças para ficarmos de pé. E tudo quanto fazemos para o Senhor é penoso, é difícil, é cansativo, é se sobrar tempo. Nós não podemos agir desta forma, irmãos. Mas é no meio das provações, dessas provações difíceis, que nós temos que buscar Deus com todas as nossas forças. Buscar o Senhor. Igreja, ame o Senhor acima de todas as coisas. Não permita que esse mundo venha dispersar a vossa atenção. Não permita que esse mundo disperse a vossa atenção. E ainda, amados,
nós vemos que Deus olhou para Daniel, viu fidelidade naquele homem, viu temor naquele coração, viu que havia ali um homem fiel, um homem que realmente amava o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, e mais uma vez Deus revela-se de uma forma poderosa. Daniel já não era um adolescente, já não era um jovem. Daniel já não era um jovem, mas um ancião com aproximadamente 80 anos de idade. Sabe o que Daniel fez, amados? Jejum de Daniel. Ele precisava ouvir Deus. Já era um ancião, mais de 80 anos. E ele colocou-se diante do Todo-Poderoso em jejum por 21 dias, para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ele buscou, amados, ouvir a voz do Senhor. Nós temos buscado ouvir a voz do Todo-Poderoso. Nós somos tão jovens, somos jovens ainda, só que nós não temos a mesma disposição, não temos a mesma iniciativa desse ancião, mais de 80 anos, ali estava Daniel, 21 dias em jejum. Hoje usa esse jejum para tudo, é jejum dos 21 dias para emagrecer, é jejum para conseguir a vitória, é jejum para conseguir ver Deus, é jejum dos 21 dias para isso, para aquilo outro. Jejum de Daniel é meio que milagroso hoje em dia. Mas quem o fez tinha mais de 80 anos. Mais de 80 anos. E na verdade, amados, jejum, se não houver fidelidade ao Senhor, ele não faz milagres. Jejum de Daniel não é milagroso, mas existia por trás o Daniel que tinha um coração sensível à voz do Mestre. Eis o porquê que Deus ouviu, e diz a palavra que o Senhor ouviu a Daniel no primeiro dia do seu jejum. No primeiro dia, não esperou o 21º dia, mas no primeiro dia o Senhor já tinha atendido a Daniel. Veja como Deus age, veja como o Senhor faz, amados. Nós temos que buscar o Todo-Poderoso com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. E no versículo 19 está escrito: e disse, não tenha medo, homem muito amado. Nós temos que olhar para o Senhor, queridos, confiarmos em Deus, porque Deus não te desampara, Deus não te deixa. Não tenha medo, ó servo muito amado, ó serva muito amada, não tenha medo, mas prossiga, ande, vá em frente, porque é Deus que te anima, é Deus que te coloca de pé, é Deus que faz grandes coisas e fará grandes coisas na tua existência. Basta que tu abra a tua vida e permita que o Senhor venha trabalhar. Não tenha medo, ó homem muito amado, que a paz esteja com você. Quando nós olhamos para o Senhor de fato, permitimos que Ele adentre o nosso coração, a sua paz será nossa companheira. Nosso coração será tomado pela grande paz do Senhor, pela grande paz. E por mais que as coisas fiquem difíceis, o Senhor com certeza trará alegria ao teu coração, encherá a tua vida de satisfação. E diz ainda, anime-se. Sim, anime-se. Mas qual era a fonte da animação de Daniel? Porque Daniel estava animado, porque Daniel estava cada dia mais firme na presença do Mestre, é porque ele confiava, igreja, ele confiava no Senhor. Daniel sabia que Deus não o deixaria, mas que tinha uma missão, tinha um objetivo. O Senhor tinha para Daniel uma missão poderosa, e essa missão veio à existência, e não vem muitas vezes à existência na nossa vida, porque nós não queremos ouvir o Senhor, não queremos deixar Deus agir na nossa existência. Talvez você, irmão ou irmã, é um escolhido de Deus para fazer uma grande obra. Na verdade, todos nós somos escolhidos do Senhor para fazermos uma grande obra. Mas por que essa grande obra não vem à existência na tua vida? Por que não vem? Aí você tem que fazer um checklist da tua existência. Um checklist. Vamos lá. Primeiro tópico, quem é mais importante na minha vida? E aí, o que é mais importante? Quem é mais importante?
Talvez você já responda de sopetão, é Deus. Se Deus é mais importante, porque tu não oras, porque não lê a Bíblia, porque não adoras, porque não glorifica, porque não prega o Evangelho, porque não vive os princípios de Deus, porque não anda segundo Deus, porque o teu coração não é dominado pelo Senhor, porque a tua vida não está cheia do Espírito Santo de Deus, porque você não tem somente a palavra de Deus na tua boca, porque a tua mente não é dominada pelo Mestre, porque os teus passos andam por caminhos errados, porque você tem andado com companhias ruins, porque você tem trilhado por caminhos nos quais Deus não está. Por quê? Por quê? Por quê? Como? Se Deus está em primeiro lugar na tua vida, é tua obrigação resplandecer na presença do Mestre, tal qual Moisés. A face precisa brilhar com a presença de Cristo, igreja. Precisa brilhar. Como é que vamos obter êxito nessa caminhada com Deus se nós estamos mais ou menos de costas viradas para o Senhor? Como, igreja? Como? E o Senhor disse para Daniel, anime-se, anime-se. E enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido. Onde é que tu tens buscado a força para viver? Onde tens buscado a força para viver, irmãos? Onde eu tenho buscado força para viver? Onde? Queridos, nós temos que buscar a força no Senhor, porque Ele é a nossa força. Quem é a nossa força, irmãos? É o Senhor. Mas qual é a força que hoje domina a minha vida? Checklist. Minha profissão, minha ambição, meu desejo de ficar bem sobre a face da terra, em ganhar muito dinheiro. Eu não tenho tempo para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para servir ao Senhor porque meu tempo é ocupado pelas minhas funções. E vai por aí, amados, uma lista intermináveis de coisas que são força para mim. Eu estou com o foco errado na vida. A partir do momento que eu busco a força naquilo que essa terra tem a oferecer, eu não serei fortalecido. Mas quando eu busco força no Senhor, Ele me fará prosperar sobre a face da terra. Assim foi com Daniel, amados. Daniel não tirou os olhos do Senhor. Foi um homem usado poderosamente. E vale a pena ler e reler o livro de Daniel. Vale a pena. Quem nunca leu, leia. E vocês verão o que Deus fará através da vida de um fiel. Um homem, amados, que no início da sua jornada, aparentemente não existia uma jornada. Foi retirado do meio da sua família, do templo. Foi retirado da sua pátria, cativo, levado para uma terra pagã, uma terra estranha. Momentos extremamente difíceis. São esses momentos iniciais da nossa caminhada, nos quais viramos as costas para o Senhor. Quando as coisas apertam para a gente não consegue ver Deus. E eu viro as costas, nós viramos as costas. Mas ele não virou as costas. Ele continuou fiel. Quando ele chegou na Babilônia, ele falou, olha, Nabucodonosor, eu quero apenas verduras. E veja se nós não ficaremos melhor do que os seus. E eles ficaram muito bem. Leia a história. Leia a história. Depois veio a necessidade da revelação de um sonho. Aí Deus mostrou a sua glória. E eis Daniel, tirado da sua terra, um cativo. Agora governador de uma grande nação. De uma grande nação. Mas a política é complicada, e naqueles dias também. E eis que armaram para derrubar a este homem. E conseguiram derrubar. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas era só mais uma prova.
uma prova para mostrar a sua fidelidade, para Deus mostrar o seu poder, para que Deus afirmasse para ele, reafirmasse: olha, tu és o meu servo amado, eu te guardo, eu te protejo, eu te guardo, eu cuido de você, os meus anjos estão ao teu redor, eu te faço prosperar na minha jornada. E assim o Senhor fez com aquele homem. E por fim, amados, nós vemos que o Senhor chega e diz: homem muito amado. Oh, glórias! Existe nada mais importante, amados? Existe algo mais importante do que ouvir do Senhor: tu és o meu servo amado. Tu és o meu servo amado. Mas eu quero afirmar para vocês o seguinte: Deus tem falado isso para você, mesmo no meio da tua infidelidade, da minha infidelidade. Deus tem olhado para mim e falado: olha, Elias, tu és o meu servo amado. Tem olhado para cada um de vocês e feito a mesma afirmação: tu és o meu servo amado. Haja vista que Deus não nos ama pelo que somos. Deus nos ama porque o seu amor é grandioso, é poderoso. Nós é que precisamos entender o amor de Deus, permitir que esse amor encontre lugar na nossa vida e viver este amor na nossa existência, no nosso dia a dia, fazendo a vontade do Senhor, vivendo os princípios de Deus, nos deixando dirigir pelo Mestre, nos deixando dirigir, amados. Queridos, mais uma vez estamos reafirmando aqui: se nós colocarmos a nossa existência à mercê do Senhor, prepara-te para aquilo que Deus fará através de você. Ah, mas pastor, eu estou na igreja há 5 anos, a igreja tem 6 anos, estou na igreja há 6 anos, Deus não fez nada através da minha vida. Tens colocado Deus em primeiro lugar na tua vida? E a tua iniciativa para fazer alguma coisa pelo Senhor existe? O chamado do Senhor bate à porta do teu coração todo dia, tens ouvido? Tens dado tempo para o Mestre? E vai por aí. Queridos, nós vivemos dias que dificilmente há de aparecer um anjo diante de nós, afirmando: eis que eu falo em nome do Senhor. Miguel falou com Daniel, mas dificilmente Miguel há de aparecer e falar para você: eis que o Senhor te fala, prepara-te, eu tenho uma grande obra para a tua vida. Dificilmente. Mas o Senhor fala para você hoje: eu tenho uma grande obra na tua vida, eu quero te usar, eu quero que tu sejas instrumento na minha mão, apenas coloque-se à disposição, permita-se usar por mim. O Senhor te fala, Ele reafirma isso dia após dia, diante dos teus olhos. O Senhor reafirma isso, amados. E nós, porque endurecemos o nosso coração e não ouvimos a voz do Mestre. Queridos, será que nós queremos ir para o céu de Deus? Não é? Às vezes nós queremos ir para um céu paralelo, que não é o céu de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se eu quero ir para o céu de Deus, eu tenho que amar a Deus hoje. Se eu quero ir para o céu, onde está o Senhor, eu tenho que amá-lo hoje com todas as forças da minha vida, com todo o meu ser, haja vista que passarei uma eternidade com Ele. E se eu acho Deus chato hoje, se eu não tenho aquela disposição para gostar de Deus, ou para agradar ao Senhor, como é que conseguirei passar uma eternidade diante dEle? Como? Ah, mas lá no céu vou dar um jeito. Isso se entrar nos céus, né? Nós temos que amar a Deus hoje, igreja. Amar o Senhor hoje. Irmãos, vamos estar atentos à voz do Eterno. Estejamos atentos à voz do Senhor. O Senhor diz: tu és o meu servo amado, tu és a minha serva amada. E nós, será que podemos afirmar
a mesma coisa com relação a Deus. Tu és o meu Deus amado. Tu és o meu Deus amado. Até onde, se fizermos essa afirmação neste momento, ela é verdadeira? Reflitamos a respeito disso, igreja, e vivamos Deus com todas as forças do nosso ser. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma grandiosa, meu Deus, para que nós possamos entender o Teu amor para conosco, o Teu zelo para conosco, o Teu cuidado, Pai. E eu quero mais uma vez declarar que a minha vida está diante do Teu altar, para que Tu possas usar-me segundo a Tua vontade, meu Deus. Que nós possamos, Pai, colocar nossa existência diante do Teu altar e afirmar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Pai. Mas, meu Deus, tire de nós a palavra dobre, tira de nós a palavra hipócrita, tira de nós, meu Deus, para que haja sinceridade na nossa afirmação, meu Deus. Para que nós possamos, de fato, afirmar e vivermos segundo o Teu santo e bendito Espírito a cada instante da nossa existência. Oh Deus, encha meu coração de amor para contigo e usa-me na Tua obra segundo o Teu querer. Este é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 849.